Em Otome Game, como muitos sabemos, os homens são menosprezados. Sim, essa foi uma configuração muito estranha que fizeram, mas eles fizeram ela, e em Otome Game os homens meio que são capachos das mulheres e elas reinam absolutas no topo da cadeia alimentar dentro da série. E embora isso tenha acabado mais pra frente, passou muito tempo na obra sendo assim, principalmente o começo dela, o que gerou muita comédia e muito sofrimento para o Leon. Mas no fim, eu te pergunto, por que o reino sempre colocou as mulheres lá no topo, mesmo que em todos os outros países isso não acontecesse? Qual o motivo do reino de Roforge fazer uma nação tão estranha assim? Você ficou curioso? Se liga, eu vou te falar isso agora. E é claro que eu preciso te avisar que esse vídeo contém spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E pois bem, a estrutura social do reino é basicamente a figura das mulheres dominando tudo. As mulheres dominavam o continente inteiro e detinham o poder político mais influente dentro do reino, ou seja, elas mandavam basicamente em tudo. Nesse ponto, as únicas famílias onde os homens ainda tomavam decisões e eram os chefes da família seriam as famílias reais, que seria a família Rolford, a família Redgrave e alguns outros condes da corte, que são os cargos mais altos abaixo da realeza. Mas, tirando essas famílias, de resto, eram sempre as mulheres que estavam no topo de todos. Qualquer homem que não se casasse até os 20 anos sofreria discriminação social e até mesmo seria obrigado por suas famílias a se casar com mulheres velhas para criar ligações familiares através do dinheiro, como a Zola tentou fazer com Leon no começo da série. Enquanto, por outro lado, as mulheres nunca tinham problemas para se casar. Elas eram arrogantes, egoístas, corruptas e superficiais, muitas vezes até mesmo não ligando para o seu cônjuge e ficando com escravos, como aconteceu com várias garotas que estavam pouco se lixando para os seus maridos e ficavam apenas com seus escravos. Por exemplo, a Jenna não tinha marido ainda, mas com certeza seria assim. Mas por que isso aconteceu? E é isso que eu vou te responder agora. Essa história aconteceu durante uma visita do Leon ao Palácio Real, onde ele se encontrou com a Mylene lá. E isso aconteceu porque eles tinham acabado de ganhar a guerra, então a Mylene chamou o Leon para contar a verdade sobre o reino para ele, já que o Leon agora era um confidente dela e ela confiava muito nele. Então, depois que ele ganhou a guerra e se tornou um herói de guerra do reino, ela chamou ele para contar a verdade, para que ele soubesse a verdade por trás do reino, que inclusive era algo do qual ele já estava curioso há um bom tempo. E tudo isso aconteceu, basicamente, por medo e precaução. Como assim distinto? Eu vou te explicar, calma. Há muito tempo, o Principado, que era um arquiducado, fazia parte do reino de Roforge, mas ele cresceu o suficiente para se tornar independente, e logo ele declarou independência e até mesmo atacou o reino. E no passado, era uma coisa muito normal para as famílias feudais, eles expandirem suas casas e terras atacando uns aos outros, assim conseguindo mais influência e poder, além de, claro, armamentos mais poderosos. Eles não eram rebeldes, era apenas a competição e a lei do mais forte. Então era comum ver senhores feudais se tornando cada vez mais e mais fortes, criando seus exércitos e aeronaves rapidamente. Ou seja, naquela época, até mesmo um barão poderia fazer o reino inteiro tremer de medo se ele conquistasse poder o bastante. E bom, foi basicamente o que o Principado fez, se fechou, conquistou poder e então atacou o reino. E pior ainda, muitas vezes os senhores feudais se fechavam em seus territórios, pensando que o próprio reino não seria páreo para eles, fazendo pouco caso dele e até mesmo o atacando. E logo, temendo que o que aconteceu com o Principado acontecesse novamente, o reino decidiu tomar algumas medidas quanto a isso, mudar algumas coisas e, sabe, virar o jogo nesse sentido. Primeiro, o reino criou a Academia, e isso era para demonstrar a sua força, reunindo os filhos dos nobres lá para que eles enxergassem a verdadeira força do reino. Mas não apenas isso, eles também fizeram isso para plantar um novo senso de valores na nova geração, ou seja, a nova nação. Os nobres foram condicionados na academia a manter um senso de valores compartilhado, ou seja, todos receberiam o mesmo tratamento e todos eles seriam iguais, assim criando um senso de camaradagem entre eles e eles se tornariam amigos.
além de, claro, criaria conexões entre eles, conexões que não seriam fáceis de se cortar caso uma revolta acontecesse. E ao mesmo tempo que o reino fazia isso com os homens, ele começou a favorecer um pouquinho mais as mulheres. Porém, na época, é claro, eles não imaginavam que isso ia acontecer. Eles não imaginavam que favorecer um pouquinho as mulheres para, sabe, fazer o que eles estavam planejando deixaria as mulheres dessa maneira. Então, por isso, eles continuaram dando um tratamento preferencial para as mulheres desde aquela época. A intenção do reino não era fazer com que a sociedade fosse assim, onde os homens são capachos. Na real, a verdadeira intenção deles era raspar o poder dos senhores feudais, dar a eles um senso de camaradagem uns com os outros, enquanto eles enfraqueciam sem perceber, porque agora as mulheres que eram favorecidas pegariam o dinheiro de seus maridos e gastariam na cidade real, onde na cidade real, na capital no caso, elas teriam muito entretenimento e tudo mais que elas poderiam ter, porque é uma coisa que as mulheres sempre gostaram. Assim, elas pegariam dinheiro e gastariam. Os senhores feudais não conseguiriam acumular tanto poder e riqueza como acontecia no passado, e agora eles eram amigos uns dos outros, o que claramente era tudo isso para impedir invasões, era para impedir rebeldias e impedir que algum deles fosse um novo principado. Porém, as coisas não deram certo. Em vez de acontecer tudo como o reino planejou, as coisas deram errado sem que eles percebessem e a situação se agravou muito. E como isso? Porque as mulheres se tornaram insolentes e desprezavam os homens como seres inferiores. O objetivo do reino de cessar revoltas funcionou. Já não havia mais ataques, não havia mais revoltas e nada do tipo. Porém também a sociedade inteira havia mudado. Então, mesmo que os homens estivessem em menor número e sejam eles que lutavam nas guerras e colocavam suas vidas em risco para proteger o reino, as garotas ainda estavam acima dele por causa disso. Claro, o reino pensou em diversas maneiras para corrigir esse pensamento através da educação. Porém, isso era um plano a longo prazo, e o plano era a erradicação dos nobres há centenas de anos. Educar as pessoas de todo o reino, e não apenas os nobres, para que, conforme as gerações mudem, os valores mudem também. E assim, em algumas centenas de anos, não existiria mais nobres. Todos seriam iguais. Plebeus, nobres, isso seria coisa do passado. E no caso, a sociedade daria um passo à frente, assim como nós vemos hoje em dia. Então, para evitar as revoltas, como aconteceram na época do Principado, um sistema de centenas de camadas foi adotado. Primeiro, tire o poder dos senhores feudais e os faça sentir um senso de união entre eles. Depois, comece a educar os jovens nobres. Depois, comece a educar os plebeus. Continue educando os dois através das gerações juntos até que os nobres não existam mais. E assim, os nobres gananciosos e sedentos por poder não existiriam mais. Afinal, é impossível um nobre não ter sede de poder quando ele pode voar ainda mais alto. Afinal, essa é a natureza humana. Porém, é claro, as mulheres se tornando selvagens e perdendo o controle em sua soberania não fazia parte do plano. Uma coisa era favorecer elas um pouquinho, outra coisa foi o que o reino se tornou com o passar dos anos. Porém, mais tarde, tudo isso muda, meus amigos. Depois da guerra que ocorre no volume 3 da Light Novel, muitas coisas mudam na obra em si, e uma delas é justamente a abolição desse sistema de mulheres no topo. Durante o volume, com as tretas começando a acontecer, nós vimos muitos homens irritados com as mulheres, e quando a guerra estourou, quando eles perceberam que eles que iriam para o campo de batalha, tudo mudou. Alguns dos homens desertaram do reino sozinhos, abandonando as mulheres e indo para o Principado, onde lá eles eram tratados justamente. Outros se sacrificavam na guerra, porém todos eles tinham o mesmo pensamento. Não importa o que eu faça no fim do dia, elas não levantaram um dedo e ainda fariam de nós o capacho novamente. Mas agora não mais. Eles não iriam mais se submeter a isso. E foi quando tudo mudou, onde inclusive viesse até mesmo mulheres correndo atrás dos homens, o total oposto do que acontecia antes. Agora eles eram bem tratados e podiam escolher se eles queriam ficar solteiros ou não. E então, um ano depois que a guerra acabou, o reino de Hoford declarou oficialmente que ele aboliria esse sistema, e agora todos os homens e mulheres seriam iguais perante a nação. E agora, Hoford estava a caminho de ser uma nação comum
assim como todas as outras. E essa, meus amigos, é a história sobre como o reino de Wolford passou a favorecer as mulheres e como que isso acabou também. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é aquilo, se você gostou, comenta aí embaixo as suas opiniões. Comenta tudo que tá na sua cabeça que eu quero saber. E é claro, não se esqueça, se inscreva e deixe o seu like, porque o seu like e a inscrição são muito importantes pra mim. Me apoie e se junte à comunidade Brilho Animes. Então agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e falou!